todas as épocas, sempre existiram, principalmente no seio da juventude, uma carreira bonita para ser feita em termos de brincadeiras. E uma delas ficou como uma brincadeira muito instrutiva, pois faz com que o jovem se adestre nas coisas do passado, tenha cuidado nelas e faça com que as coisas fiquem muito bem estabelecidas em qualquer época. Na época moderna, na época contemporânea. E uma delas foi a mania, chamava-se mania de colecionar. Mania de fazer coleções. E isso distraía muito, não só, como eu já falei acima, a juventude, mas muitas pessoas idosas também pegaram esse costume de fazer coleções. Uma das coleções mais preferidas na década de 50 e 60, que foram os anos que mais se colecionou, foi as coleções de selos postais, chamado de filatelia. Ali, o jovem captava selos nas correspondências que eram endereçadas e corridas pelos correios por várias nações do mundo. Selos comemorativos, então, eram a praxe. O Brasil teve muitos colecionadores de selos, inclusive selos de entidades que praticavam determinados congressos, como o Congresso Eucarístico Nacional. Eu conheço um colecionador que possui um selo ainda instituído para comemorar o advento do Congresso Eucarístico Nacional. Outra coleção que sempre foi feita por crianças também foi a de rótulos de cigarros. Pois ali eles adquiriam esses rótulos pelas ruas, visitando os navios no porto e adquirindo com os tripulantes dos navios de várias nacionalidades. E na época da Segunda Guerra Mundial foi que essas coleções tiveram o seu advento com maior amplitude por causa dos navios de guerra que aportavam aqui no Recife. Então os marinheiros das várias nações que se encontravam nos combates, eles fumavam e, ao mesmo tempo, ornavam com as cédulas e com os maços de cigarro vazios, não só as coleções, mas também os corações dos jovens daquela época que iam conhecendo cidades, lugares, eventos sociológicos, históricos, geográficos, com os rótulos de cigarro. Foi uma coleção que enriqueceu muito as nossas estantes na década de 50 e 60. Outra coleção que foi muito feita também no Brasil foi a coleção de fotografias de artistas de cinema.
naquele tempo a cinematografia tinha uma importância muito grande e principalmente uma divulgação internacional extraordinária. Então, me lembro bem que os grandes artistas de Hollywood, do México, da França, eles foram muito cultuados aqui no Brasil, como um Frank Sinatra, um Bing Crosby, uma Rita Howard, com a Dorothy Lamour e tantas outras. No cinema italiano também, com fotografias de uma Silvana Magano, Silvana Pampanini, de uma Navel Nazari e outros mais. Né? E no Brasil também. O Brasil teve uma fonte muito grande com as duas grandes fábricas de cigarros, que foram a Castelões e a Souza Cruz. Grandes marcas antigas, Astoria, Eldorado, Continental, foram células que empolgavam os meninos e com essas células eles brincavam também de bola de gude e se pagavam uns aos outros pelas partidas, pelas vitórias, com células de cigarros. Então foi uma brincadeira bem notória naquela época. A criançada ficou delirando, conhecendo também os cigarros norte-americanos, como o Philip Morris, o Luke Strike, Chesterfield e tantos outros, Cícero e tantos outros. E os brasileiros também, como eu já citei acima, né? Outro tipo de coleção que foi muito feita no Brasil foi as coleções de moedas estrangeiras e moedas nacional, moedas que correram no tráfico intercambial das nações e que as cédulas eram coligidas e bem guardadas e contavam a história econômica de uma época. Tudo isso relembra um passado que a criançada e a juventude se preocupavam em cultivar a memória dos seus ídolos e participar também de um passado glorioso, histórico de uma nação, de um lugar qualquer. Enfim, fazia com que tudo fosse lembrado através das coleções de vários tipos de objetos. Outras coleções também, outras coleções de roupas, de também fazendas. Eu me lembro bem, houve uma moda muito grande e que depois as pessoas guardavam essas roupas masculinas feitas de casimira inglesa, de tropical maracanã, de linho diagonal, e isso ficava como relíquia histórica de uma época em que a juventude frequentava os grandes chamados bailes de formaturas e mesmo comemorativos de outro evento qualquer. E tudo isso a coleção cooperava com o progresso de uma memória, de se cultuar um passado, muitas vezes glorioso, através de coleções, não é certo? E isso, a criançada ficou mais irmanadas, ligadas a esse fato muito interessante, e os recreios dos colégios eram ornados com essas coleções, sendo feito as grandes trocas, as grandes vendas
desses produtos colecionados. Não é certo? E, afinal de contas, tudo foi motivo de se fazer coleções. Coleções de discos, naquela época, o LP, o long play, e tinha fãs que cultivavam com carinho especial os LPs. A minha esposa, Denise mesmo, tinha uma coleção de LPs de Roberto Carlos, que naquela época, na década de 50 e 60, foi um grande artista da radiofonia e da televisão brasileira. E assim, as coleções foram dando animação aos agrupamentos, porque formavam agrupamentos de jovens que se utilizavam de colecionar. E essas coleções davam um cunho especial nas conversações, nos âmbitos em que essa criançada e essa juventude se reuniam. Como veem, eu quis aqui fazer uma lembrança de tudo de que se coleciona, fica perpetuando aquele fato, aquele feito que a coleção está comemorando. Um dos grandes colecionadores aqui no Brasil foi a de coleções de memórias de fatos históricos. Então, os museus, eles se encarregavam de guardar, como aqui em Pernambuco, em Recife, que tínhamos o Museu do Estado, o Museu do Recife, o Museu de Arte Popular, e tantos outros museus, como o Instituto Arqueológico de Pernambuco, e assim por diante. Eu queria terminar essa crônica incentivando de que o colecionador é uma pessoa que precisa ter um bom trato, porque para colecionar precisa ter carinho especial para com aquilo que está sendo colecionado. E naquela época a criançada, e não só as crianças e jovens, até mesmo os adultos, tinham grandes coleções, seja do que fosse. E isso foi uma época em que hoje as pessoas já estão mais esquecidas de colecionar. Não é que não dê valor, porque valor não se dá e nem se tira. Valor ele existe por si mesmo. Valor se reconhece ou não. E o valor da coleção foi nada mais e nada menos do que uma túnica nas épocas de 50 e 60 e ornou os nossos ambientes com grandes eventos de colecionadores. Colecionadores que apaixonadamente guardavam com muito carinho, muitas vezes com muita ternura, as suas coleções, porque eram verdadeiros instrumentos de uma lembrança, de uma recordação, de uma época. E eu diria que, terminando essas minhas palavras, que recordar é viver. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo, recordando, só em falar, em enaltecer tudo aquilo que foi feito naquela época. Muito obrigado.